Você já ouviu aquela expressão, a culpa é da mãe? Se o menino apronta muito, a culpa é da mãe. Se o menino é muito tímido, a culpa é da mãe. Se o menino é muito agressivo, a culpa é da mãe. Você concorda com isso? A minha intenção nesse vídeo é a gente refletir um pouquinho sobre o quanto muitas vezes nós atribuímos tudo que nós somos à nossa amada, ou não, mãe. Mas a minha é muito querida, muito especial. Muitas vezes a nossa mãe não nos ama da forma que nós gostaríamos. E eu conheço pessoas que desenvolvem uma identidade de querer agradar a mãe o tempo todo, porque essas pessoas têm uma carência de um amor de um jeito diferente e essa mãe não vai dar. Eu sou a Luísa Lopes, eu sou consultora comportamental, fundadora do Indesp, especialista em PNL. A minha intenção com você nesse vídeo é a gente aprender a olhar para a nossa história, perceber os padrões de comportamentos que nós temos e o quanto muitas vezes nós deixamos de assumir responsabilidade. Essa reflexão sobre a figura materna é muito válida. Por quê? Porque a mãe, ela é a pessoa mais importante da nossa vida. O nosso primeiro lar foi na vida uterina. Independente dos sentimentos que você tem em relação à sua mãe, é muito importante a gente aprender a curar tudo para que a nossa vida possa fluir. E hoje, em especial, sem querer tirar o valor do pai, eu quero falar e reconhecer a importância do papel materno. A pessoa que nos criou, aprender a valorizar e respeitar essa mãe, saber que ela é um ser humano, que quando nós chegamos, muitas vezes, ela já tinha a vida dela, os planos dela, e nem sempre nós fomos programados para estar com ela. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né? E mesmo que a mãe tenha tido mais de um filho, cada criança é única, cada filho é único e exige um novo renascer dessa mãe. Tudo que eu fiz com o primeiro filho pode não funcionar com o segundo. Então sempre nós temos a oportunidade de rever as nossas crenças que estão obsoletas para poder buscar uma nova mãe a cada filho que nasce. Eu que tive a oportunidade de ter 3 filhos, gerar 3 filhos, nenhum foi programado. Eu falo para você que está aí me escutando, não é tarefa fácil. Quanto mais eu atribuo à minha mãe todas as minhas feridas, todas as minhas questões mal resolvidas, menos eu assumo responsabilidade. Eu acredito muito no trabalho de autoconhecimento. Quando você para se autoconhecer, você livra a sua mãe da culpa. Porque você entende que a sua mãe é simplesmente uma pessoa que te deu a vida, você veio através dela, né? Vai lá, pensa qual a idade que a sua mãe teve você. A minha mãe me teve muito jovem e antes de mim, ela já tinha tido 3 partos. Os primeiros gêmeas e as 2 faleceram, né? E logo em seguida, a diferença de 1 ano, veio eu e foi vindo, no total de 10 filhos. Então, quando eu parei para me autoconhecer, eu percebi que tinha situações na minha vida que eu queria minha mãe por perto e ela não estava. E inconscientemente eu ocupei essa minha mãe por não estar ali para me salvar, não estar ali para me proteger de algumas situações que eu vivi na infância. E depois eu entendi que a minha mãe não tem culpa de nada. Que a forma que eu estava enxergando estava me impedindo de assumir responsabilidade. Todos nós temos as nossas feridas emocionais. E quando a gente para se autoconhecer, a gente pode curar essas feridas. Por exemplo, se a mãe tem 2 filhos, o primeiro filho veio, o pai queria um homem e veio uma mulher. Às vezes até a mãe se sente culpada de uma coisa que ela não poderia fazer nada a respeito. Eu conheço uma família que tem 7 irmãs e o pai querendo um homem.
E a mãe se sentia incompetente, tadinha, por não agradar o marido. Olha que loucura! Então nós temos que nos livrar desse sentimento. Mas imagine uma mãe que tem 2 filhos. Ela tem o primeiro filho e daí 3 anos ela tem o segundo filho. Só que o segundo filho, ele veio com a demanda de atenção maior. Ele teve algumas questões de saúde. Ele precisou ficar internado. A mãe precisou deixar o filho de 3 anos para cuidar do caçulinha. E o que acontece? Dependendo da forma que esse filho de 3 anos encare as situações, e é comum encarar como: a minha mãe me abandonou, a minha mãe prefere o meu outro irmão. E isso vai se transformando uma crença de não merecimento, uma crença limitante tão grande, que às vezes a mãe pode fazer o que for depois que a ferida continua lá. Pode acontecer também, assim como eu vivi, você viver situações na sua infância que você precisou da mãe e ela estava ocupada e você se sentiu extremamente só e você instalou uma crença: a minha mãe não me dava atenção. Porque no momento que você mais precisava, ela estava cuidando de tantas outras coisas. Então, perceba de que forma você olha para sua mãe. Talvez esse seja um bom momento de você ressignificar, de você olhar de um outro jeito, colocar mais compaixão, mais amor. Ah, Luísa, mas a minha mãe era muito irresponsável. Ela me deixava e ia para as noitadas, um dia. Eu ouvi sobre isso. Falei, que idade sua mãe tinha quando ela te teve? 16 anos. Falei, meu Deus. E mesmo se fosse mais? Considerando o que ela tinha no modelo de mundo dela, ela estava fazendo o que ela considerava que era bom para ela e está tudo bem. Você pode fazer de tudo para poder ter da sua mãe um amor diferente do que ela te dá. Você pode dar prêmios, você pode adular, você pode colocar na sua casa, você pode facilitar a vida dela, mas ela não vai mudar a forma que ela te ama. É incrível isso? E pode ser também que ela tenha uma carência de ter de você um amor diferente do que ela tem. Então, nesse vídeo, eu convido você para pensar o seguinte: só o fato de você ter vivido 9 meses no seu primeiro lar, na sua vida uterina, não pagou aluguel, nasceu, já está de bom tamanho. O resto é com você, mesmo que você tenha tido uma infância muito difícil. Por que a gente culpa tanto a mãe? Porque é a figura mais importante da nossa vida. Eu não estou tirando o valor do pai, mas nós sempre estamos olhando para a mãe porque ela é uma figura muito importante. E ela fez o que ela conseguiu fazer com os recursos que ela tinha naquela época. Aprender a honrar pai e mãe não é só um ato cristão, perdoar pai e mãe, mas é também um ato de inteligência. Porque, caso contrário, as suas raízes estarão doentes. Como é que você vai crescer, florescer, dar frutos, ser uma pessoa próspera, se as raízes estiverem doentes, né? Então eu convido você para trabalhar essa mãe que você representa internamente, a entender que se ela veio exatamente como veio, tá tudo bem, né? Teve um aval do nosso Criador, Papai do Céu permitiu que fosse essa a sua mãe. Eu conheço uma pessoa que não conhece a mãe biológica. E depois que ela veio fazer o curso de PNL, ela olhou para a história dela com muito amor. Porque ela se tornou mãe e pensou assim: como deve ter sido duro para minha mãe me entregar para outra família criar. Que atitude de amor. Porque ela não podia me dar aquilo que eu precisava para ter uma vida melhor. Olha que legal. E aí, ao tratar essa criança ferida,
Ao tratar essa ferida interior, ela consegue fazer com que a vida flua e abre um espaço de merecimento dentro dela e tudo começa a florescer. Eu tenho uma gratidão muito grande pelos meus pais, pela mamãe que eu tenho, uma mãe que teve muitos filhos, mas uma mãe que também trazia muita alegria, muita fé, uma postura de muita coragem diante da vida e ao mesmo tempo uma pessoa tão humilde. No meu DNA eu peço sempre a Deus que eu possa viver pelo menos um pouquinho do que a mamãe era e do que a mamãe passou pra gente, né? Então, seja qual for a sua história, você não pode mudar a sua mãe, você não pode mudar a infância que você teve, mas você pode se curar. Você pode, como a gente fala na PNL, tirar o aprendizado dessas experiências. Talvez tudo isso que você viveu é o que você precisava viver para poder amadurecer, para poder encontrar seu propósito maior. E se você quer aprofundar num caminho de autoconhecimento, eu convido você para conhecer a PNL, Programação Neurolinguística, que é um caminho maravilhoso para você reprogramar toda a sua vida, aprender a ser o protagonista e se posicionar no palco do teatro da sua vida, a perdoar o que tiver que perdoar, ressignificar, reenquadrar e viver uma vida muito mais plena e feliz. E sentir, inclusive, gratidão pela mãe que você teve, pela família que de alguma forma permitiu que você viesse. Tá tudo certo, né? No quebra-cabeça da vida não tem peças fora do lugar. E às vezes, mesmo que as coisas pareçam estar menos fáceis, aquilo é que a gente precisa para poder ir para o próximo nível de consciência. Se você quer aprofundar nesse assunto, vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl, ou para o Instagram do Indesp, IndespES. Manda um recadinho para a gente. Nós temos uma comunidade do Clube Indesp, onde toda semana a gente se encontra para poder buscar uma versão melhor nossa. Se fez sentido para você, curta, compartilhe esse vídeo. Coloque aí nos comentários, né, o que te chamou a atenção. Dê seu like, se inscreva no meu canal e acesse também esse sininho, porque toda semana tem conteúdo novo aqui. Um beijo carinhoso e te vejo lá no Instagram.